Romanos capítulo 12, versículo 1, numa palavra que Deus nos deu nesta noite para meditar com os irmãos. Nós aprendemos nos 2 últimos cultos de doutrina a respeito da igreja triunfante, o corpo de Cristo, sobre a igreja local. E nesse texto, irmãos, fala muita coisa importante sobre o papel e a função de cada um de nós no corpo de Cristo. Paulo, ele já começa o primeiro versículo do capítulo 12 de Romanos, dizendo: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Lá no Antigo Testamento, eles, quando iam cultuar a Deus, eles ofereciam aqueles animais em holocausto, degolava aquele animal, o cordeiro, derramava o sangue e queimava ele em holocausto ao Senhor. Então eles serviam a Deus com um sacrifício morto, através da morte de um animal, um sacrifício cruento, com derramamento de sangue. Mas isso, irmãos, não precisa mais, nós não precisamos mais disso, porque Jesus, a Bíblia diz, porque Cristo, que é a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, o sacrifício o único, definitivo e superior. E assim, irmãos, agora nós devemos nos oferecer a Deus em sacrifício vivo. Você não vai mais oferecer um animal para sacrificar em oferenda a Deus. Você vai sacrificar o quê? A sua vida. Algumas traduções dizem que ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque no texto grego está assim mesmo, os vossos corpos, mas aí é no sentido figurado, o corpo representando toda a pessoa, todo o nosso ser. A gente serve a Deus com o corpo, com a alma, com o espírito, com a totalidade do nosso ser. Então a nossa vida tem que ser uma vida de se oferecer completamente a Deus. Como dizia o hino, eu sou de Jesus, Então, o crente, ele é completamente de Jesus. O coração dele é de Jesus, as pernas dele é de Jesus, a boca dele é de Jesus, o intelecto dele é de Jesus, tudo dele é de Jesus. O dinheiro dele é de Jesus, os bens dele é de Jesus. A nossa vida, todos nós somos de Jesus. E Paulo diz que devemos nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus nos salvou, Deus nos libertou do pecado, Deus nos livrou da condenação eterna e nos mantém ainda aqui neste mundo, porque Ele quer que a gente faça parte da missão de Deus aqui na terra. Ele quer que a gente seja porta-voz do Senhor. Paulo disse que os homens nos considerem como servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Jesus disse, vão por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Vocês receberão a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas em todas as partes. Então nós, irmãos, temos esse compromisso natural de servir a Deus. Existe uma chamada geral e existe uma chamada específica. Todos nós, como crentes, recebemos de Deus uma chamada geral para trabalhar na obra de Deus, para servir na obra do Senhor. Com quê? Com os dons e talentos que Deus nos concedeu. Agora, tem algumas pessoas que são chamadas por Deus para uma obra específica. Lá em Atos 13, a Bíblia diz que estava lá vários profetas e mestres servindo ao Senhor ali na igreja de Antioquia, dentre eles Saulo e Barnabé. Estavam servindo ali, mas Deus chamou eles para uma obra específica, de serem missionários transculturais, de pregar o evangelho em várias nações. Então, todos nós
temos essa chamada geral. Vai ter um trabalho aí de evangelização, a Mossoró para Cristo. Isso aí é responsabilidade de Alexandre, que é pregador, de Eduardo, que é pregador. Isso é responsabilidade do pastor, que é do pastor. Eu não tenho nada a ver com isso e tal. Não, irmãos, tudo é da nossa conta. Tudo é da nossa conta. Todos nós temos a ver de um jeito ou de outro. Irmãos, nós temos aí a conferência missionária, temos famílias missionárias na África, temos famílias missionárias na Espanha, em Venezuela, no Uruguai, no Paraguai. Então, todos eles são da nossa conta. Nós temos responsabilidade sobre todos. Nós, irmãos, não somos meros consumidores da fé. Nós não servimos a igreja, a gente não vem no templo apenas como a gente vai em um self-service. A gente chega lá, tem aquela bandeja ali, aquela coisa toda cheia de comida, e a gente escolhe o que é bom, o que não é bom, o que eu gosto, o que eu não gosto, faço aquele prato de acordo com o meu desejo, se não tiver bom, eu reclamo e tal, e não sei o quê. Não, irmãos, a gente vem à casa do Senhor para adorar a Deus, para nos oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. A igreja, a Bíblia diz que a igreja é a nação santa, o povo adquirido, um povo zeloso, especial, de boas obras, separado do mundo. Porque Tiago diz na sua epístola, aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Agora, um grande problema que existe na cabeça de muitos crentes, irmãos, é o conceito do que é mundo. Então, às vezes tem gente, não, esse negócio aí, você usar um paletó cinza, isso aí é cor do mundo. Porque o paletó santo é azul claro, porque é a cor do céu. Você pintar a igreja de verde, isso aí é coisa do mundo, porque a cor padrão do céu é azul. Então, às vezes, tem gente que fica dizendo que coisa do mundo é coisa bobagem, que não tem nada a ver. Então, irmãos, às vezes, por causa disso, esquece as coisas mais importantes. Então, o crente tem que ter cuidado. A nossa mente, a nossa visão de mundo, a nossa maneira de ver e enxergar as coisas deve ser moldada pela palavra de Deus. O crente, quando se converte a Cristo, irmãos, ele muda de mentalidade. Ele não muda só de capa. Não, ele agora é crente, vai mudar o cabelo, vai mudar a roupa. Irmãos, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. A mudança interior é a que vem primeiro e que é a mais importante e é a responsável pelas demais mudanças que as pessoas observam na nossa vida. Então, nós não devemos nos amoldar, nós não devemos seguir a forma do mundo, seguir ao padrão do mundo, mas devemos transformar a nossa mente, transformar a nossa maneira de pensar e de ver as coisas. Ver as coisas como Deus vê. A Bíblia diz que nós não devemos ser cúmplices com as obras infrutuosas das trevas. Muito pelo contrário, antes a gente deve reprovar elas. Não podemos compactuar com nada errado. Se Deus diz que aquilo é errado e acabou. Se Deus diz que aquilo é uma bênção, porque Deus está dizendo que é uma bênção. Então, o crente, irmãos, ele começa a moldar o seu pensamento, os seus gostos, começa a moldar a sua vontade de acordo com a vontade de Deus. Isso é transformação que Deus opera na vida do crente. E assim a gente vai cada vez mais se afastando do padrão do mundo, através dessa mudança de entendimento, essa mudança de mente. Às vezes, irmãos, tem pessoas que são novas convertidas, pouco tempo que conheceu Jesus, e às vezes tem alguns costumes ainda do mundo, e às vezes alguns irmãos dizem, olha, pastor, aquela pessoa ali ainda está assim, ainda não deixou isso, ainda usa aquilo, e não sei o quê, e tá aquela coisa toda. Irmãos, quem muda as pessoas é Cristo. O processo de santificação vai mudando, o pastor vai ensinando, o pastor vai orientando, irmãos, mas quem muda é Jesus.
Uma certa vez, eu não sei, eu acho que eu já disse isso aqui alguma vez, mas eu morava lá em Minas Gerais, e tinha uma irmã lá que se converteu a Cristo, e na nossa igreja não tem costume assim das mulheres usarem calça comprida. E tinha lá uma jovem que se converteu a Cristo, é uma bênção, servindo a Deus com muita alegria. Jesus realmente tinha feito a obra na vida dela, e ela usava calça ainda. E tinha alguns irmãos assim fiscais, né, que ficava perturbando o pastor. Pastor, que é fulano de tal, é crente, mas ainda usa calça, e não sei o quê, e não tirou as calças, e não abandonou a calça, e não sei o que mais lá. E de tanto perturbar, irmãos, o pastor ficou assim, meio zangado naquela hora, né? Ficou assim. Aí o pastor deu uma resposta, apelou, né? Ele disse: irmão, quem tira as calças delas não é pastor, não. Quem tira as calças dela é Jesus, não é pastor, não. Porque, irmãos, é Deus quem faz a obra. É Deus quem faz a obra, não é homem. Então a gente precisa entender que é o Espírito Santo que orienta, que convence, muda os gostos e muda a vontade das pessoas. Pastor não vai fiscalizar a vida de ninguém. Pastor não é fiscal da vida de ninguém. Pastor orienta, pastor ensina, pastor aconselha. Glórias ao nome de Jesus. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, irmãos, é estar no centro da vontade de Deus. O que a gente fizer ou deixar de fazer, onde a gente for ou deixar de ir, se a gente tiver a convicção que estamos de acordo com a vontade de Deus, isso nos dá força para suportar as lutas, nos dá força para suportar as provações e seguirmos adiante. Então isso é muito importante. Não dê, irmãos, nem um passo fora da direção de Deus. Ore a Deus, peça orientação ao Senhor, os seus planos, os seus projetos, as suas decisões. Peça a orientação de Deus. Peça a orientação de Deus para casar, peça a orientação de Deus para arranjar uma namorada, peça a orientação de Deus para um negócio, peça uma orientação de Deus para um projeto pessoal, profissional, seja lá o que for. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe de tudo e a gente sabe de nada. O conhecimento que nós temos das coisas é muito limitado, muito limitado. A gente só enxerga, irmãos, um palmo à frente do nosso nariz, mas Deus enxerga tudo. Deus sabe de todas as coisas. Então não é pecado você sonhar, não é errado você fazer projetos. Pode fazer projetos, sonhe, mas diga assim: Senhor, toma a frente desse projeto, toma a frente desta ideia, aleluia. Abre a porta que for tua, fecha a porta do diabo, aleluia, e me oriente em tudo. Porque você não vê o contexto, você não vê muitas coisas que estão por trás, subjacentes a determinadas propostas, a determinados projetos que aparentemente são muito bons. Mas Deus é quem sabe de todas as coisas. Jesus, ele se submeteu à vontade do Pai. Ele disse: se possível for, passa de mim este cálice. Mas todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ah, pastor, mas esse projeto é muito bom, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ficar famoso, eu vou ganhar uma promoção, eu vou ter mais status social, eu vou ser o cara e não sei o quê, mas você vai continuar crente ou vai se desviar? Você vai ter coragem de continuar dando a paz do Senhor aos irmãozinhos da igreja? Ou você vai ficar inchado e ficar igual como diz a Bíblia? Jeduntum engordou e começou a dar coice. Porque se for para se desviar, meu irmão, é melhor você ficar pobre mesmo. Se for para você se desviar, é melhor você ficar só com feijão com arroz mesmo, porque do que se lambuzar com caviar e aí perder a salvação. A Bíblia diz: o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então é bom, Senhor, se o Senhor vê que esse projeto, se o Senhor vê que isso é o melhor para mim e para a minha família, tanto do ponto de vista material e espiritual, que o Senhor abra a porta. E se não for, que o Senhor feche. Então é assim, irmãos, não é o nosso querer, mas o querer de
Deus, né? A vontade de Deus sempre é melhor. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu já preguei sobre isso aqui, eu acho que nesse ano já no culto de doutrina. É problema de excesso de autoestima e problema de falta de autoestima. Então, são dois extremos que devemos evitar. Né? Porque, irmãos, autoestima baixa, isso não é sinal de humildade. Isso não é sinal de humildade. Autoestima baixa é muito ruim, faz as pessoas sofrerem bastante e torna as pessoas muito vulneráveis, muito susceptíveis aos ataques do inimigo na vida dela. Então, a gente precisa combater essa autoestima baixa. Mas também a gente tem que evitar o outro extremo. Não podemos ficar metido, não podemos ter autoestima elevada demais, porque senão a gente pode cair no pecado da soberba, como diz a Bíblia, para que não se ensoberbecendo, caia na condenação do diabo. Né? O pecado do diabo, né, foi o orgulho, a autoestima excessiva. Né? Ele achava que era coisa demais. Então a Bíblia diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Versículo 4, Romanos 12, 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aquilo que nós falamos em cultos anteriores sobre a igreja. Ela é ilustrada, comparada a um corpo. Um corpo, ele tem vários membros, e cada membro do corpo tem uma função, e cada membro é importante, embora alguns membros apareçam mais, outros membros apareçam menos, mas todos são igualmente importantes. Todos os membros do corpo são alimentados com o mesmo sangue. O mesmo sangue que corre nas veias e artérias de um membro, corre também nas veias e artérias do outro membro. Né? Somos alimentados com o mesmo sangue. E a igreja, irmãos, tem essa comparação para mostrar a unidade na diversidade. Somos uma só igreja, mas a igreja, irmãos, é bastante heterogênea. Aqui tem homens, aqui tem mulheres, aqui tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, senhores, senhoras, anciãos, né? Tem pessoas de diferentes raças, pessoas de diferentes classes sociais, pessoas de diferentes poder aquisitivo, questões econômicas diversas, e é assim mesmo que é a igreja, todo mundo junto e misturado, aprendendo uns com os outros. Deus não aceita esse negócio de elitismo, né? Uma elite, uma igreja só de rico, uma igreja só de pobre, uma igreja só de preto, uma igreja só de branco. Não, todo mundo tem que estar junto e misturado, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. E Deus, irmãos, colocou a todos nós no corpo, não foi só para enfeitar o corpo, não. Não é só para dar uma de bonitinho ou de bonitinha, não. A gente não é um birimbelo aqui só para ficar enfeitando, não. A gente tem uma função. A gente tem uma função no corpo. E Deus, irmãos, nos distribui dons e talentos. Deus dá dons e talentos à igreja. Então ele diz: esses membros não exercem todos a mesma função. São funções diferentes, são ações diferentes. Versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Então, temos diferentes dons. Dons são dádivas, são presentes, e aqui é de acordo com a graça.
E não é de acordo com o merecimento. Aquela irmã canta muito bem. É a graça de Deus na vida dela. Aquele irmão ali canta muito bem. É um dom, é a graça de Deus na vida dele. Aquele irmão prega. Aquele irmão faz isso. Aquele irmão faz aquilo. Aquele irmão faz aquilo outro. É Deus, irmãos, capacitando os irmãos e cada um fazendo a obra de Deus. E todos são importantes. Para que este culto, irmãos, vamos já terminar, falta só 15 minutos para terminar, mas para que este culto aconteça, muita gente trabalhou, muita gente tem atuado e tem feito alguma coisa. Você chegou aqui, encontrou a igreja limpa, porque teve uma irmã que veio aqui de dia e limpou a igreja. Isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus. Ela limpou a igreja, colocou tudo em ordem, arrumou para que a gente pudesse vir aqui cultuar ao Senhor. Você chegou aqui e entrou no templo porque alguém chegou mais cedo do que você, abriu as portas do templo, ligou as lâmpadas, ligou o ar-condicionado. Está aí Johnny e irmão Luiz, que chega primeiro do que todo mundo. Abre a igreja, liga o ar-condicionado, abre as janelas, ajeita, liga a luz e tal, coloca tudo. Então, se algum dia, irmãos, talvez você nem saiba quem é que faz isso. Os visitantes, claro que não sabem porque está visitando. Mas talvez alguns irmãos que fazem mais tempo que está conosco, talvez você nem saiba quem é que faz isso. Mas tem sim gente que faz. E se algum dia ele não fizer, você vai achar estranho. Chega aqui, o que foi que houve? A igreja está fechada? A igreja está fechada? Porque aí você vai se lembrar o como é importante o trabalho daquele irmão, daquela irmã. Às vezes a gente só dá valor, irmãos, uma coisa, quando a gente sente falta dela. Essa luz é tão importante, mas a gente nem... Ela está acesa, mas no dia que ela queimar, no dia que ela ficar piscando, a gente percebe logo, epa, está com problema. Então, irmãos, muita gente trabalha na obra de Deus, até um simples culto, mas para que ele aconteça, muita gente está envolvida. Então, tem irmãos que abrem a igreja, tem irmãos que ligam o som, tem os irmãos que controlam aí as mídias, tem os irmãos que limpam o microfone aí com álcool para a gente não pegar Covid. Tem muita coisa que é envolvida, outros ficam ali na recepção para receber os irmãos, outros aqui tocam. Está aqui a nossa maestrina, a irmã Belinha, ela é a maestrina, a mestrina da Orquestra Verbos, ali do Templo Sede, mas ela é membro aqui também da Congregação Central, e ela aqui, ela estando aqui, ela não deixa aqui sem tocar, não. Ela sempre vai, toca a bateria ali. Por quê? Porque ela quer servir. Nunca ninguém mandou ela fazer isso, não. Ela faz porque ela tem amor a Deus, amor à obra de Deus. E é isso, irmãos, que é bonito. É muito feio, irmãos, um pastor ficar dizendo, irmão, faz ali, irmão, fica ali na porta. Irmão, está ali uma pessoa, chegou agora ali na recepção, está procurando uma cadeira para sentar e tal, e não sabe. É muito feio o pastor dizer, irmão, ajuda ali. A gente já tem que saber que precisa. A gente tem que tomar a iniciativa e fazer. Precisa higienizar um microfone aqui. Tem que fazer. Aqui tem os irmãos aqui que são auxiliares. Precisou dar um pulo logo. Não precisa ficar esperando. Rapaz, se mandar, eu vou. Mas não, irmãos, a gente tem que ser proativo. Tem que tomar a iniciativa. Então, nós dependemos, irmãos, da ajuda, da participação de todo mundo. É tão bom, a gente adorou a Deus, a gente ouviu a palavra de Deus, foi tocado no nosso coração através dos hinos que os irmãos cantaram. O irmão Isaac cantou aí os hinos da harpa, o irmão Abiezer cantou e tocou, a irmã Rosângela, a irmã Mara, Belinha também tocou aí na bateria. Cada um, irmãos, faz uma coisa. Pastor Elumar também já começou a dirigir o culto, ele dirigiu o culto. E assim, irmãos, a obra de Deus ela é feita, é realizada com o trabalho de todos nós. Para cada um, o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Aleluia. Aqui, irmãos, na casa de Deus, não tem aquela placa dizendo que não há vagas. Aqui tem vaga para todo mundo. Aqui tem lugar para trabalhar. Aqui não tem lugar para a gente aparecer. Aqui não tem cargo, não tem função, não tem estrela para condecorar ninguém. Mas tem trabalho. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu citei Jesus na Assembleia de Deus, irmão, de Macaíba,
depois mudei para Sul, depois me mudei para Olinda, depois voltei de novo para Sul, né? Depois de Açu, vim para Mossoró, depois de Mossoró, fui para Minas, depois de Minas, fui para Campina Grande, depois de Campina Grande, fui para Areia, depois voltei para Mossoró de novo, e estou aqui e tal. Mas em lugar nenhum, irmãos, eu tive dificuldade de servir a Deus. Em lugar nenhum tive dificuldade, né, de trabalhar na obra do Senhor. E não fui atrás de nada não, irmãos. Eu só ia para o culto, e as coisas surgiam naturalmente. As coisas apareciam naturalmente. Agora, eu tinha um negócio comigo. Eu nunca vou pedir uma oportunidade, mas também eu nunca vou rejeitar. E até hoje é assim. Nunca pedi oportunidade para nada na igreja. Desde o dia que eu me converti, no dia 29 de maio de 1988. Deus sabe o que eu estou falando. Nunca pedi oportunidade para nada. Nunca pedi cargo nenhum na igreja, até hoje. Mas, irmãos, nunca deixei de trabalhar na obra do Senhor. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele nos impulsiona, ele fala ao nosso coração, né? E a gente, irmãos, naturalmente, né? As coisas vão surgindo naturalmente. O irmão Alexandre, há poucas semanas, ele até deu testemunho aqui, se despediu da igreja, foi para Baraúna, e ele disse aqui e tal, ele era dirigente de congregação, era evangelista, na outra igreja de onde ele era, e chegou aqui, aquela coisa toda, e não tinha função, não recebeu o nome de pastor quando chegou aqui, nem nada, né? E ele disse que começou a trabalhar ali, viu a necessidade ali na porta, que precisava de gente para ficar recepcionando os irmãos, precisava para colocar lá o álcool lá na mão dos irmãos, começou a trabalhar, e onde chega trabalha, irmãos, é assim. Então, nós recebemos de Deus diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Glórias ao nome de Jesus. Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o talento que Deus te deu? Ah, pastor, o dom que Deus me deu, ninguém sabe. Mas Deus sabe, irmãos. Deus sabe qual é o seu dom, qual é o seu talento. Na igreja tem algumas atividades que aparecem muito. Principalmente quem toca, quem canta, quem prega, quem está no microfone. Às vezes é muito visto aquela coisa toda. Mas a responsabilidade é muito grande, irmãos. Eu estou só com 2 olhos aqui olhando para vocês, tudinho, mas aqui tem bem 200 olhos olhando para mim. Não é fácil não, a responsabilidade é grande. Mas muitos irmãos já começaram cedo orando por esta igreja, orando pelo pastor que hoje vai dar a doutrina. Teve já irmãos aqui no culto matutino, de 5 às 6, orando por esta igreja, orando por este povo. As irmãs da torre de oração, todo dia elas estão orando lá. Não oram aqui no templo, mas oram em casa, lá, orando por esta igreja, orando pelos obreiros, orando pela juventude, pelos pastores, pelo ministério, por todos. Então, muitas vezes você não sabe. Eu nem sei, nem sabia que aquela irmã está orando ali, mas Deus sabe, irmãos. Tudo está registrado no livro de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Nós somos crentes pentecostais e cremos, irmãos, que Deus usa irmãos e irmãs em dom de profecia, né? Mas é profecia mesmo, do céu. Não é profetada aí, é porque tem uma turma aí que é meio assim, não tem profecia do céu e fica moendo, né? Eu profetizo para você, receba, vou liberar uma palavra profética. Isso aí, irmão, é enrolação. Profecia é mensagem do céu. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, se a alguém for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro e o outro profetize. Glórias a Deus. Então, é mensagem vinda do céu. Então, Deus, irmãos, usa, crentes em profecia. Deus usa criança em profecia, usa jovem, usa senhor, usa senhora, usa pastor, usa obreiro, usa quem ele quiser. Glórias a Deus. Se o seu dom é servir, sirva. O dom de servir, irmãos, é para todo mundo. Todos nós somos, como diz o hino, apenas servos e nada mais. Apenas servos e nada mais. E quem não serve para servir, irmãos,
não serve para ser crente, porque o próprio Jesus disse que o quê? Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, todos nós somos chamados para servir. Servir em quê, irmãos? No que precisar. Servir em quê? Naquilo que você sabe fazer. Você não tem todos os dons, você não sabe fazer todas as coisas, mas alguma coisa você pode fazer. Alguma coisa está ao seu alcance. Então, faça. Se é ensinar, ensine. Eu sei que não é fácil, ensinar é muito difícil. A Bíblia diz, muitos de vós não queiram ser mestres, porque sabemos que receberemos o quê? Mais duro juízo. Mas alguém tem que ensinar, irmãos. Se ninguém ensinar, como é que vai ser? Alguém tem que ensinar, mesmo sabendo que não é fácil, é muito desafiador. Versículo 8, se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Olha aqui, irmãos, esse dom de animar. Aqui, algumas traduções falam exortar, mas exortar aqui é no sentido de encorajar, animar. É aquilo que a gente falou há pouco tempo. Tem muitos irmãos que ainda estão assim, meio lento, aquela coisa, já se acostumou muito, ficar em casa, não quer vir mais à igreja, tem aquela dificuldade, outros estão desanimados por outros motivos e tal. Mas Deus, irmãos, levanta na igreja muitos irmãos e muitas irmãs que uma conversa ali de 5 minutos, irmãos, aquela pessoa que estava desanimada, aí fica animada, fica encorajada, fica cheia de fé, cheia de ânimo. Isso é muito importante. Tem pessoas, irmãos, que não precisa nem falar muita coisa. Só um sorriso e um abraço que ela dá àquela outra pessoa já é suficiente para animar aquele irmão, aquela irmã que estava desanimado. Isso é um ministério, irmãos. É um ministério. Deus levanta homens e mulheres na igreja para animar os outros, para encorajar os outros. O pastor sozinho não tem condição de fazer isso sozinho. O pastor sozinho não enxerga e não vê as necessidades de todo mundo. Mas Deus levanta irmãos e irmãs para dar aquela palavra de ânimo, para dar aquela palavra de encorajamento. E você, com aquela palavra, você continua servindo ao Senhor com alegria. Então, se o seu dom é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Às vezes você, pastor, eu acho que não tenho muito jeito, eu acho que eu não recebi esse dom de animar os outros, eu acho que eu não tenho o dom de cantar, eu acho que eu não tenho o dom de pregar, eu acho que eu não tenho o dom de mexer ali nas mídias e tal, eu acho que eu não tenho o dom de dirigir um culto, mas eu gosto muito de contribuir para a obra de Deus, eu gosto muito de contribuir. Eu não fui chamado por Deus para ser missionário lá no Paraguai, mas eu quero contribuir, para que outros vão, lá e preguem a palavra de Deus. E Deus, irmãos, tem abençoado esta igreja. Eu louvo a Deus pela congregação central, porque através das contribuições, dos dízimos e ofertas que os irmãos contribuem aqui nessa congregação, parte desse dinheiro, irmãos, vai evangelizar muitas comunidades na periferia da nossa cidade, na zona rural da nossa cidade. Temos 230 congregações, mas tem, irmãos, muitas delas que são deficitárias. O que rende de dízimo e oferta naquela igreja, irmãos, não dá para pagar nem a água e a luz daquela congregação. Se somar água, luz e aluguel, não dá. E a oferta que você contribui, serve também para manter essas outras congregações. Então é uma bênção, é uma dádiva contribuir para a obra de Deus e devemos fazer isso com alegria, com generosidade. Se é exercer liderança ou presidir, que exerça com zelo. Deus chama e levanta muitos líderes na igreja para liderar, para presidir, e nós temos diversos níveis de liderança na igreja, vários homens e mulheres que exercem liderança, e assim a obra é feita. E por fim, se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Todo crente tem o dever de ser misericordioso. Todo crente tem o dever de ser misericordioso.
Inclusive a Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, não é? Agora, irmãos, tem irmãos que ainda é mais misericordioso do que outros. Tem irmãs que são mais misericordiosas ainda do que outros. E isso é muito necessário na comunidade, no relacionamento nosso, isso é fundamental. Então, que Deus abençoe a você, a mim, a todos nós, que cada um de nós se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Enquanto você fica em pé, eu quero ler aqui 1 Pedro 4,10, que diz assim, vá para casa com esse versículo, irmãos, no coração. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, não enterre o talento que Deus te deu, mas trabalhe para servir aos outros, que Deus vai abençoar você e vai abençoar também os outros através de você. Então, vamos encerrar este culto, orando a Deus, agradecendo ao Senhor por esta palavra.